para receber. É parte, Deus vai entregar aquilo que você estiver disposto a se mover. Irmão, deixa eu deixar, é ótimo. Vamos deixar algo claro na nossa mente. O sonho, a vontade de Deus, o coração de Deus, é que a gente frutifique cada vez mais. Alguém pode dar uma glória a Deus por isso? Eu creio, e nós como igreja cremos nisso como o coração de Deus, que quer que nós frutifiquemos cada vez mais. Eu entendo, eu vejo como o coração de Deus querendo entregar cada vez mais talentos a cada um de nós. Um Deus que sempre quer entregar talentos. Aí, deixa eu dar outro desafio agora, deixa eu subir de nível, vamos caminhar mais um pouco. Esse é o coração de Deus. Um poder desenvolvido, uma vida desenvolvida. O que você tem que fazer para isso? Eu vou pregar, mas já vai abrindo a sua mente. Irmão, não sei. Você sabe hoje a sua vida profissional, tudo, você tem se desenvolvido, você tem se movido em relação àquilo. Tá bom, pastor, ok. A vontade de Deus é que eu receba talentos. Eu creio nisso. Só que essa história também, ela fala algo interessante. Os desafios que a gente tem para receber esses talentos. Por exemplo, quando o que recebe 5 multiplica, e o servo chega e faz as contas. Aí ele fala assim, o Senhor me deu 5, eu ganhei mais 5. Ponto final. O que ganhou 2 e multiplicou, ele virou para o servo e falou assim, o Senhor me deu 2, eu ganhei mais 2. Pá. Aí chegou o que tinha enterrado, o único que tinha recebido. Não tinha multiplicado, não tinha feito nada. Ele não tem a mesma coragem e ousadia dos outros 2. Quando ele chega diante do Senhor, ele começa a se explicar. Olha a diferença. O Senhor me deu 5, toma mais 5. O Senhor me deu 2, te devolvo aqui mais 2. Aí veio o terceiro. Aí o discurso dele foi, eu sabia que o Senhor é um homem severo. Eu sei que o Senhor colhe onde não plantou, junta onde não semeou. Por isso eu tive medo. Por isso eu escondi o talento no chão. Mas está aqui o que você me deu. Olha a diferença de postura dos 2 que multiplicaram para aquele que enterrou. Os 2 que multiplicaram, irmão, não se explicaram, não se justificaram, mostraram frutos. Aquele que enterrou, aquele que praticamente não tinha desenvolvimento, capacidade para receber, ele rodeou expectativa, ele tentou justificar para o Senhor, ele tentou de todas as maneiras explicar por que ele não tinha feito nada com aquilo que Deus tinha dado. E sabe o que isso é? Isso é um sintoma de uma visão distorcida de Deus, e é o que muitos de nós temos, uma visão distorcida de Deus. A gente se incomoda em falar um Deus que ama abençoar. A gente se incomoda em falar em um Deus que ama nos ver feliz. Incomoda a gente falar sobre essas coisas. Nos incomoda falar sobre um Deus que quer liberar novas realidades, quer nos fazer avançar, quer nos fazer crescer. A gente tem uma visão distorcida, que a gente não se sente bem falando de Deus assim. A gente só se sente bem falando de um Deus que castiga o pecado. A gente só sente falando bem de um Deus que confronta o nosso erro. A gente só sente bem falando de Deus assim. Mas quando a gente fala de um Deus de bênção, de paz, de prosperidade, a gente até se incomoda. Visão distorcida. Mas essa visão vai ser alinhada hoje em nome de Jesus, irmão. Toda visão distorcida a respeito de Deus, ela vai ser alinhada hoje em nome de Jesus. Tem muita gente que não vive essa palavra porque não vê um Deus que ama abençoar, que ama liberar promessas, palavras, oportunidades. Não consegue ver assim, nós precisamos alinhar. Pessoas que acham que Deus não tem, que acham que Deus não quer o nosso crescimento. E aí por isso, quando a gente vive ou não vive essas coisas, a gente sempre culpa Deus. Problema no trabalho, a gente culpa Deus. Dificuldade financeira, a gente culpa a Deus. Falta de oportunidade na vida, a gente culpa a Deus. Nada dá certo, a gente culpa a Deus. Todo mundo cresce menos a gente culpa a Deus. Porque essa é a nossa visão. Irmão, em nome de Jesus, vamos alinhar a nossa visão. Nós entendemos que nosso Deus é um Deus que ama abençoar. É um Deus que, eu vou falar de novo, porque não é possível, você não vai dar um glória a Deus, um obrigado Jesus, aleluia. Nosso Deus é um Deus que ama abençoar.
Logo, nós não temos que ter reserva, medo em falar assim: Deus, eu estou pronto para receber talentos. Feche seus olhos em nome de Jesus, diga assim: eu reconheço, mais forte, eu reconheço que Deus tem uma vida plena, abundante, maravilhosa, feliz, de paz, de alegria, não pelas circunstâncias, mas pela presença dEle na minha vida, em nome de Jesus. Você crê nisso? Você pode aplaudir a Jesus no seu lugar? Irmão, alinha a sua visão sobre Deus, alinha. Cara, ok, não, Deus quer. E é interessante quando a gente tem uma visão distorcida de Deus, o maior sintoma disso é o que esse servo falou com o Senhor. Ele rodou para criar uma justificativa do porquê que ele não multiplicou. Eu sei que o senhor é assim, eu sei que eu tive medo, eu sei, não fiz nada. Justificativa, irmão. Deixa eu te falar uma coisa, com muito amor, a gente sempre tem uma justificativa pela nossa ou para a nossa falta de crescimento na vida. Se eu te falar assim: irmão, como é que está seu emprego, sua vida profissional? E você fala, eu falo assim: legal. E quão diferente ela está de 2 anos atrás? Se ela tiver a mesma coisa, você vai ter tanta justificativa para isso? Tanta. Se eu perguntar como é que está a sua família, não está tão bem, a gente não está em paz, você sempre vai ter boas justificativas. Aonde a gente tem muita justificativa, eu posso não vou garantir, mas eu quero te levar a pensar, nas suas maiores de justificativas, são as áreas onde você mais tem talentos enterrados. Quanto mais justificativa, mais talento enterrado. Esse cara aqui, ele para justificar um talento, para explicar o talento enterrado, ele tinha várias justificativas. É igual na nossa vida, gente. A gente tem sempre uma justificativa porque que a gente não avançou mais, porque que a gente não fez mais, porque que a gente não se desenvolveu mais, porque que a gente não cresceu mais. Vamos lá, aplique em todas as áreas da sua vida. Emocionalmente você está carente igual você estava 2 anos atrás. Seu casamento está meio lá, meio cá, igual a 2 anos atrás. Tudo é igual a 2 anos atrás. Você com Deus é a mesma pessoa do que há 2 anos atrás. Qual o testemunho que você tem no último ano? Eu não vou nem perguntar nesse ano, para não envergonhar. No último ano, você tem algum? Não é possível que em 1 ano Deus não fez um milagre na sua vida. Uma porta aberta, nem que seja uma coisa no seu coração, assim. Um dia você estava com fome, Deus tira a fome, aí Deus tirou. Nem que seja isso. Alguma coisa você não tem para falar. Você está a mesma coisa. Aí eu te garanto que você vai ter todas as justificativas. Não, porque não sei o quê, porque eu não estou podendo ir no culto, porque eu não estou lendo nada. É um monte de coisa. Irmão, em nome de Jesus, quem faz mostra frutos, quem não faz explica ou dá justificativa. Próxima vez que você for dar uma justificativa para alguém, pensa bem, está feio, vai ser feio. Eu vou repetir isso, nas áreas que você mais tem desculpa, provavelmente são as áreas que você mais tem talentos enterrados. Mas levanta a sua mão em nome de Jesus. 2024 é ano de desenterrar talentos aqui. Essa vai ser uma casa em nome de Jesus que você vai poder desenterrar talentos nesse lugar. Deus vai te desenvolver, você vai se desenvolver para nunca mais enterrar aquilo que Deus confiou a você, mas multiplicar a 30, 60, 100 por 1. Alguém dá uma glória a Deus por isso? Recebe essa palavra? Irmão, nós precisamos ter esse coração, alinhar nossa visão sobre o nosso Deus, tirar essas justificativas do porquê que a gente não cresce, não se desenvolve. Não, vamos se capacitar que Deus vai nos chamar. Se capacita que Deus vai te chamar. Eu tenho certeza disso, porque a palavra me diz isso. Por exemplo, no versículo 21, no versículo 23, a Bíblia diz que quando o que tinha 5 multiplicou mais 5, o que tinha 2 multiplicou mais 2, o Senhor disse assim: servo bom e fiel. Olha o que o Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Presta atenção, irmão. Quando eu começo a olhar essa palavra nos detalhes, eu percebo a importância de me capacitar para receber talentos. Às vezes quando a gente ouve essa palavra até aqui, a gente fala assim: pastor, eu estou bem na minha vida. Não, eu quero só ter paz.
não, eu estou tranquilo, eu não quero me desenvolver muito, não quero que Deus me dê muita coisa não. Mas deixa eu te falar uma outra perspectiva. Essa palavra vai muito além daquilo que a gente quer receber para benefício próprio. Essa palavra, na verdade, ela quer revelar a responsabilidade que nós temos como filhos de Deus. Porque a Bíblia diz que quando nós multiplicamos o talento, nós damos alegria ao nosso Senhor. Não é só para que eu tenha mais, não é só para que eu consiga mais, não é só para que simplesmente eu faça mais, mas é, principalmente, para que o meu Senhor se alegre com a minha vida. Irmão, deixa eu te falar, é necessário muita maturidade. Esse é um lugar que Deus tem para cada um de nós. Não só nos alegrarmos com aquilo que Deus nos dá, mas alegrar Deus com aquilo que nós fazemos. Não é conquistar o amor, porque nós já somos amados. Não é sobre conquistar perdão, porque Jesus já conquistou o perdão naquela cruz. Mas é sobre a nossa possibilidade de alegrar o coração de Deus com a nossa vida. Nosso pastor Márcio Valadão, ele foi pastor da nossa igreja, pai do pastor André Valadão, que hoje é o nosso presidente global. Ele foi pastor da nossa igreja por 50 anos. Eu falei isso aqui no nosso encontro de liderança 2 semanas atrás. E, cara, a nossa igreja, pela graça de Deus, é uma igreja grande, né? Nós achamos 700 igrejas e muito trabalho. E em Belo Horizonte nós somos muito grande, a igreja é um quarteirão, um monte de coisa em volta. Irmão, pensa só problema, aleluia, para a glória de Deus. E aí um dia perguntaram para o pastor Márcio assim: pastor, o que te faz acordar todo dia e continuar pastoreando e crescendo e avançando? Porque, irmão, vou ser sincero, a gente como pastor, a nossa igreja, a gente tem uma tentação. A igreja, ela começa a ficar com pessoas, ela começa a fluir, frutificar, e a nossa tentação é só ir levando a vida, vamos levando, vamos vivendo. Só que a gente, pastor, não consegue, a gente ama uma obra, a gente ama uma dívida, a gente ama fazer uma dívida, assim, um problema, uma coisa a longo prazo, a gente não aguenta, a gente fica coçando, dá coceira quando tem nada para fazer um problema. E aí perguntaram para ele: por que você não para de crescer, não para de avançar, e é tanto problema? E a resposta dele poderia ser tantas coisas, né, gente? Ele falou assim: porque eu acordo todo dia para colocar um sorriso no rosto de Deus. E é dar uma alegria para o nosso Senhor. Quando eu vejo que o meu multiplicar dá alegria ao meu Senhor, irmão, eu trato diferente os talentos que eu tenho recebido. Deixa eu te falar, Deus quer que nós frutifiquemos cada vez mais, porque essa é uma das formas que Ele vai se revelar a pessoas. Então não é só sobre a gente, é sobre um pensamento através da gente. Eu sei que hoje o que você precisa é que Deus restaure o seu casamento, e Ele vai restaurar o seu casamento, e aí é sobre você. Mas deixa eu te dar um overview desse negócio todo. É sobre você, mas não para em você. Porque quando Deus restaura o seu casamento, Ele é glorificado e pessoas conhecem quem Ele é através do seu casamento. Por isso que você precisa pegar toda a área da sua vida e falar assim: deixa eu desenvolver esse talento aqui. Através da minha vida profissional, pessoas vão conhecer quem Deus é. Através da minha vida sentimental, emocional, da minha família, do meu casamento, através do meu namoro, através da forma como eu casei, pessoas vão ver de um Deus poderoso, que cuida, que faz milagres, porque a forma como eu trato os talentos glorifica a quem me dá os talentos. Por isso que não é sobre enterrar para ficar quietinho, não, nós precisamos multiplicar. Quem está disposto a multiplicar talentos aqui em nome de Jesus? Irmão, não tenha medo de lutar pelas coisas da sua vida. Não tenha medo de lutar para crescer nas suas finanças. Não tenha medo de lutar para crescer na sua vida emocional, na sua vida profissional. Não tenha medo de crescer para investir na sua vida ministerial, talvez, no seu chamado. Deus, Ele espera isso. E quando nós fazemos isso, Ele se alegra e o nome dEle é glorificado. Mas isso aqui já está bom, isso aqui está bom, está ótimo. Irmão, a gratidão é maravilhosa, eu vou falar sobre isso. Mas o problema é quando a gratidão é desculpa também para não continuar crescendo. Olha o silêncio da morte.
A gente usa esse desculpa de gratidão, tá tudo bem, tá ótimo assim. E aí, você vai parar de crescer porque você é grato com o que você está vivendo? Não, Deus, Ele quer. E é interessante que Ele fala assim, muito bem, servo bom e fiel, né? Venha participar da alegria do seu Senhor. E ele ainda diz assim, porque você foi fiel no pouco, eu vou te colocar sobre o muito. Sabe por que nós precisamos nos preparar, nos capacitar, desenvolver aquilo que Deus tem nos dado? Irmão, porque esse é o único caminho para a gente crescer. A Bíblia diz que a única forma de chegar no muito é sendo fiel no pouco, não tem outro caminho, irmão. Não existe outro caminho para você viver algo além, se não for tratar bem aquilo que você tem hoje. Aprende isso em nome de Jesus. Algo pequeno é a única chave que abre a porta de coisas maiores amanhã. Algo pequeno é a única coisa que abre a chave, que abre a porta. Algo pequeno hoje, desenvolver isso, cuidar disso, dar valor a isso, é a única coisa que vai te levar para aquele lugar. Irmão, dá valor ao pequeno. Eu lembro, eu já falei isso algumas vezes, quando eu comecei o meu ministério, sei lá, mais de 15 anos atrás. Eu era líder de um GC com 8 pessoas. 8. Eu, Lindsay, mais 6 pessoas. 6. Irmão, eu tratava esse GC como se fosse assim, a Mega Church Grace for the Nations of Belo Horizonte. Irmão, eu chegava, a célula era 5 da tarde, eu chegava às 9:30 da manhã para limpar. Eu e a Lindsay alugava a cadeira. Na verdade, eu nem fiz para avançar, eu fiz porque era um chamado, a gente chamava aquilo. Mas hoje eu vejo como Deus, o mundo espiritual se move por princípios. Princípios, irmão. Não adianta, você não vai chegar em algum lugar, jeitinho é bom, contato é bom, maravilhoso. Mas é muito melhor você chegar lá com Deus te levando do que contatinho te levando. Ah, pastor, eu estou com isso no meu coração de falar sobre ministério, sobre chamado. Cara, eu quero aquilo que aquele lugar. Irmão, seja fiel nos princípios. No pouco, a Bíblia diz, você foi fiel no pouco, ok, abre a chave. Coloca a chave, a porta é aberta. Na sua empresa, na sua vida profissional, esse é o único caminho. Irmão, fala para quem está do seu lado aí, em nome de Jesus, pode parecer pequeno hoje. Vamos lá, gente, fala mais alto. Pode parecer pequeno hoje. Mas relaxa, é só a porta de entrada para coisas maiores. Olha para mim, você precisa tratar isso bem. Pastor, mas como é que eu vou desenvolver a minha capacidade? Coisas práticas para a gente desenvolver a nossa capacidade. Contentamento, fala comigo, contentamento. Você quer contentamento, irmão? Basicamente é não comparar. Pessoas capacitadas, pessoas desenvolvidas, eles têm como uma cultura evitar, comparar, olhar demais para o lado, falar demais do lado, que isso não faz você chegar lá. Irmão, isso é interessante porque o que recebe 2 não ficou reclamando que recebeu 5. Não tem isso, irmão. Você quer desenvolver a sua capacidade, irmão? Garanta, eu não vou ficar olhando demais para o lado. Uma das coisas que mais rouba a nossa capacidade é a nossa comparação. Olha para mim aqui com muito amor. A comparação nos faz enterrar o que precisa ser desenvolvido e nos faz desenvolver o que precisa ser enterrado, sabia disso? Quando a gente vive comparando, mas olha aquilo que ele fez, a gente vai desenvolvendo algo que tem que estar enterrado. Enterra isso. Comparação sem enterra, irmão. Falta de alegria, contentamento, enterra isso. Porque isso tudo vai tirando, vai sugando a sua capacidade. Você está tão triste, com inveja, preocupado daquilo que o outro está recebendo, que você não tem nada, você não gerou nada. Sua vida está amarga, sua vida está suja, sua vida não flui nada. O que entra é contaminado. Fala comigo, misericórdia. Acaba hoje tempos de comparação na sua vida, em nome de Jesus, irmão. Levanta a sua mão. Na vida profissional, acaba hoje a comparação. Dá um glória a Deus, irmão. Às vezes a gente olha demais para o lado. Vamos ser sinceros com Deus. Falar assim, Deus, guarda o meu coração. Me livra de toda inveja, de toda comparação. Acaba hoje esse tempo de comparação na vida profissional, na vida ministerial, na vida financeira. Acaba hoje em nome de Jesus. Quer desenvolver essa capacidade? Contentamento, irmão. Contentamento.
A comparação rouba uma das coisas mais poderosas da nossa vida, a gratidão. Pastor, como desenvolver a minha capacidade? Contentamento. Segunda coisa, gratidão. A gratidão nos blinda, irmão. A gratidão, você fala assim, rapaz, isso aqui é maravilhoso, olha o que eu vi. Eu lembro que quando a gente começou a igreja do Rio, na Barra, foi um desafio gigantesco, porque a gente não tinha lugar, e muitas igrejas tinham já na Barra, e era uma confusão, e não tinha hoje também muita, igual tem hoje, eu acho, de Instagram, impulsionamentos, tem 8 anos. E aí eu lembro que a gente tinha um desafio, né, de pessoas, de público, e aquilo mexia muito com a gente, assim. E, gente, o pastor gosta de igreja cheia, né? Igual você gosta também de conta cheia. A gente gosta de quando a gente faz dar certo. A gente gosta das coisas dar certo. E quando o pastor vai pregar e a igreja não está tão cheia ou está vazia, a gente fica triste, normal, igual qualquer coisa da vida. E aí eu estava jantando com um pastor muito amigo nosso, pastor Costa Neto, que já pregou aqui da Videira. E ele falou assim, cara, você tem que se alegrar pela cadeira cheia ao invés de ficar triste pelas vazias. Cara, tão simples, né? Eu falei assim, cara, mas é verdade. É gratidão por aquilo que eu já estou vivendo, é gratidão por aquilo que Deus já fez, é gratidão pelo lugar aonde eu já cheguei. Não reclamar por aonde eu ainda não cheguei. E isso é um princípio que desenvolve a nossa capacidade, irmão. A gratidão te faz feliz hoje, grato pelo ontem, esperançoso pelo amanhã. Deus quer inundar o seu coração de gratidão hoje. Levanta a sua mão, feche os seus olhos. Pai, nós somos gratos por tudo aquilo que o Senhor já tem feito na nossa vida. Nós somos gratos, Pai, pelo lugar onde o Senhor nos tirou, nos arrancou. Nós somos gratos, Pai, por tudo aquilo que o Senhor já tem nos entregado, por tudo aquilo que nós temos vivido. Pai, nós somos gratos pelo Teu cuidado. Pai, nós somos gratos por tudo que temos vivido nos dias de hoje. Pai, mas temos expectativa no nosso coração, porque confiamos que o Senhor tem coisas melhores, sim, no amanhã, mas isso não rouba a nossa alegria pelo hoje, a nossa gratidão pelo agora. Pai, nós declaramos hoje a nossa gratidão pelo nosso casamento, pela nossa família, pelo nosso emprego, pela nossa empresa, pelo nosso chamado, pelo nosso ministério. Obrigado por tudo que nós temos vivido em nome de Jesus, amém. Sempre faça orações de gratidão, irmão. Isso aí te blinda, isso aí te capacita, isso te desenvolve como pessoa. Arranca essa reclamação da sua boca em nome de Jesus. Quem está disposto a isso aqui? Dá um glória a Deus. Arranca essa reclamação, não, contentamento, gratidão. Mas sabe algo que também te faz e desenvolve a sua capacidade? Continuidade. Porque a Bíblia diz que o servo deu e foi embora. Depois de muito tempo, olha o que a Bíblia diz, depois de muito tempo o servo volta. A Bíblia diz que o que ganhou 5, ele investiu. O que ganhou 2, investiu. Mais 2. O que ganhou 1, ele enterrou e não fez nada. Continuidade. Muita coisa está travada na sua vida porque você para no meio do caminho. Você começa e para. Agora eu vou ler a Bíblia toda, você lê um dia e esquece onde a Bíblia está. 2 meses depois, cadê minha Bíblia? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui em nome de Jesus? Você faz a inscrição da academia, você paga a taxa de matrícula e não vai. Eu não tenho isso porque eu nem começo. Para depois não falarem que eu paro no meio do caminho, eu nem começo. Para evitar briga lá em casa. Um dia eles vão falar comigo, você começa? Não, eu nem começo, nem briga. Nem comecei regime. Não tem que emagrecer não, eu nem comecei o regime para você brigar comigo. Fala comigo, continuidade. Salmo 126, versículo 5 e versículo 6. Olha o que a Bíblia diz. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feitos. Alguém dá um glória a Deus aqui por isso? Deus vai te abençoar enquanto você anda, irmão. Deus vai te abençoar enquanto você caminha. Eu estou chorando, deixa eu esperar um pouco. Não, a Bíblia está falando. Aqueles que saem chorando enquanto lança a semente. Até no seu... Me permita.
Hoje eu estou nos meus dias assim. Irmão, ok. A gente, né? Vamos ser bíblico. A Bíblia está falando, você está chorando, lança a semente. Você está alegre, lança a semente. Você está feliz, lança a semente. Você está preocupado, lança a semente. A Bíblia diz, aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo as suas colheitas. Não para, irmão. Fala quem está do seu lado, não para de jeito nenhum. Está chorando, lança a semente. Está sorrindo, lança a semente. Está solteiro, lança a semente. Está namorando, lança a semente. Está casado, faz o que você quiser, mas não para. Existe uma bênção nisso, irmão. Existe uma bênção nisso. Desenvolver a nossa capacidade. Você vai desenvolver a sua capacidade com contentamento, com gratidão e com continuidade. Você vai desenvolver a sua capacidade porque você sabe que isso é uma forma de alegrar Deus. Deus se alegra quando a gente se desenvolve. E se prepara uma coisa, quando a gente decide se desenvolver, nem sempre a gente consegue fazer coisas novas, né? A gente tem uma realidade de vida, a gente tem um trabalho, a gente tem uma casa, a gente tem uma família, a gente já tem umas coisas. Só que o fato de você ter sempre a mesma coisa, não quer dizer que você tem que ficar sempre no mesmo lugar. E essa palavra é sobre se desenvolver, e às vezes no mesmo lugar. A diferença é que quando você ouve essa palavra, você pratica essa palavra, você para de andar em círculos, como a gente tem andado e anda muitas vezes na nossa vida. A gente não está saindo do lugar, a gente só está se movimentando, aquela falsa ideia de crescimento. Você está ocupado, mas não está produzindo. Isso é bíblico, porque a Bíblia diz que quando o faraó, ele queria atrapalhar o povo, ele falou assim, tira a mão de obra e exige a mesma produção. O que o faraó estava falando? Deixa eles ocupados, mas eles não vão produzir mais. Eles vão ficar ocupados, eles vão trabalhar 10 vezes mais, mas vão fazer a mesma coisa. E esse é o nosso desafio hoje. Entender que está ocupado não quer dizer que está produzindo. Entender que o fato da gente estar vivendo corrido, suando, não tem tempo para dormir, isso não quer dizer que a gente está crescendo. Às vezes a gente está andando em círculo. Só que essa palavra é para quem quer parar de andar em círculo e começar a andar em espiral. Porque às vezes na nossa vida a gente vai estar no mesmo emprego, na mesma casa, no mesmo lugar. Só que a gente para de andar em círculo, a gente começa no mesmo lugar, mas a crescer um pouco cada dia mais. A sua família, ela vai crescer um pouco cada dia mais. Você no seu trabalho, naquele lugar onde você só andava em círculo, cada dia mais você vai crescer. Por quê? Você está desenvolvendo a sua capacidade. Você está dizendo, Deus, eu estou pronto para viver coisas melhores, eu estou pronto para viver coisas maiores. Você vai estar se movimentando, mas deixa eu te falar algo, não só se movimentando, você vai estar sempre avançando em nome de Jesus. Você vai estar até no mesmo emprego, mas você não vai estar no mesmo lugar. Você vai estar subindo um pouco mais, você vai estar desenvolvendo um pouco mais, você vai estar às vezes na mesma geografia, mas você não está no mesmo lugar. Você está avançando, você está subindo, você está crescendo um pouco mais. Talvez você vai viver situações parecidas com o que você já viveu, mas agora você não está no mesmo lugar, porque você está se desenvolvendo, você está um pouco mais acima, você está subindo, você está se avançando. Alguém quer essa palavra aqui em nome de Jesus? Pastor, mas eu já estou tão cansado, eu estou tão desacreditado às vezes dessa palavra, eu não tenho muita força para desenvolver as coisas agora, eu já me frustrei demais. Irmão, receba o renovo de Deus. A Bíblia diz em Isaías, peçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Alguém dá glória a Deus por isso? Será que você pode levantar a sua mão? Vamos dizer essa canção, ela é tão poderosa. Eu vou construir a minha vida em ti. Vamos lá, igreja. Não